Jesus, eu quero ofertar uma oportunidade ao pastor Adílio para que traga uma palavra para nós, uma palavra devocional para os nossos corações. E logo após, as senhoras já estarão cantando para o Senhor, tá? Então se preparem. Obrigado, irmão João. Pai do Senhor para a amada igreja. Amém, glória a Deus. Estamos alegres, tivemos uma Santa Ceia nesta manhã, desse domingo abençoada. E graças a Deus estamos aqui à noite para novamente cultuar o Senhor, que é digno de todo louvor, de toda honra. Amém, queridos? Você tem uma Bíblia aí? Hein? Amém? Abra a sua Bíblia aí no Salmo 113. Glória a Deus. O Senhor, Deus, quando chama Abrão, né? Depois é que ele colocou Abraão, ele, no capítulo 12 de Gênesis, ele disse assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Mas eu quero deixar com os irmãos aqui, para a meditação dos irmãos, o Salmo 113, que diz assim. Os irmãos querem ficar em pé em reverência à palavra do Senhor? Amém? Reverência à palavra do Senhor. Diz assim: louvai o Senhor, louvai os servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, e para o fazer assentar com os príncipes do seu povo, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos, louvai o Senhor. Vamos todos repetir o número 9? Que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Graças a Deus. Pode sentar, agradecido ao Senhor, dizendo o que está no Salmo 116, 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito, não é isso? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, a minha família mesmo, que eu nasci lá em Minas Gerais, né, pastor Geraldo? Pastor Geraldo é meu conterrâneo. Ela não foi muito bem sucedida, mas a minha família, com a minha esposa que está aqui, e meus 2 filhos, que é um casal, nós fomos bem sucedidos, porque quando eles ainda eram bem pequenininhos, no colo ainda, nós viemos para a casa do Senhor. E o Senhor é tão bom que Ele já tinha um propósito na minha vida, e esse propósito foi que eu seria pai de filhos, e a minha esposa mãe de filhos. E isso é muito bom, né, queridos? Agora, uma outra coisa que eu não achava, era que nunca eu seria colocado entre os príncipes do Senhor, e estar nessa terra aqui e no púlpito de uma igreja, porque eu me sentia muito pequeno, como ainda até hoje sou. Mas aprove o Senhor nós estarmos aqui abençoados. Então, queridos, parabenizar as irmãs que já são mães, e as que não são, que vão casar ainda, que
tenha sempre isso em mente: você vai casar e vai ser mãe de filhos, vai ter uma família. Tantas pessoas que a gente vê por aí, né, queridos, que às vezes adotam filho, ou estão procurando para adotar filho, e graças a Deus as mães que tem aqui nessa noite, que tem o seu próprio filho, não é isso? Sua própria filha. Isso é muito bom, isso é muito interessante, porque quantas mulheres também desejaram ter filhos na antiguidade e não puderam ter. Por que não me pergunta, tá bom? Outro dia que a gente tiver bastante tempo, a gente pode falar sobre isso. Mas hoje eu só vou dar como diz lá em Minas Gerais, dar só uma relampeada aqui. Eu queria também que os irmãos meditassem comigo aqui no Salmo 128. Salmo 128 é o Salmo da família. Sempre falo que é o da família. Ele diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Versículo 5, para a nossa meditação bem mesmo. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Os irmãos sabem que por uma questão de nós sermos comprados, ter ouvido Jesus, a palavra de Jesus, o Evangelho de Cristo por alguém, nós nos tornamos o Israel de Deus, não é isso? Porque o Israel de Deus era só a nação de Israel. Mas como o Senhor diz para Abraão: sai do meio da tua parentela e eu vou te abençoar, e a nação que você vai deixar, Abraão, vai ser uma nação imensa, que vai ser como a areia da terra, não é isso? E aí lá em Gálatas 3, o apóstolo Paulo, ele diz assim: todos que são da fé são benditos como o crente Abraão. Então, queridos, a nossa vida cristã, ela traz muitos benefícios. Um dos benefícios melhor que tem é a vida eterna. Mas o outro benefício é você ver os seus netos e ver os netos, os filhos de seus netos ainda nessa terra. É longa vida ou vida longa, não é isso? Pastor Geraldo já tem isso, não tem, pastor Geraldo, amém? Já tem os netos, né, e filhos dos netos, amém? Glória a Deus, querido. Então, só temos que agradecer a Deus, agradar a Deus, cantar louvores a Ele, porque Ele tudo já fez por nós e quer fazer ainda, sabe para quem? Talvez você que tenha família, eu tenho pessoas da minha família que ainda não confessaram Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador. E aí eu oro por essas pessoas. Inclusive ontem eu tive mais a minha esposa ali na Ceilândia, na casa de alguns tios, e não tem nenhum evangélico. E nós, como eu gosto de fazer isso, estavam saindo, eu falei: não, nós vamos embora agora não, vamos fazer uma oração. Então, queridos, nós oramos ali na casa dos meus tios e falamos sobre a palavra de Deus, e graças a Deus por isso, amém? Agora vamos ficar de pé e vamos fazer mais uma oração. Oração é bom, né? Oração em todo o tempo, porque o Senhor nos ouve. Então você que é mulher, que está aqui nessa noite, família, agradeça ao Senhor, porque você é mãe, você é pai, e está vendo a família na casa de Deus reunida para que um dia no céu todos estejam juntos, fazendo parte o quê? Da família de Deus, amém? Pai querido e santo que está no céu, nós te louvamos, te damos graça porque estamos na tua casa. Está na tua casa, Pai, o salmista disse que é melhor estar
um dia na tua casa do que todos os dias ou anos lá fora, sem o teu amor, sem a certeza da salvação. E nós, Senhor Deus, não porque merecemos, nem porque somos melhor que ninguém, mas porque o Senhor nos achou por bem, enviou o teu Filho, enviou os teus servos, deixou a tua igreja na terra para pregar a tua palavra, e nós ouvimos a tua palavra, e a tua palavra diz que bem-aventurado é os que ouvem e crê, e nós cremos na tua palavra. Nós sabemos, Senhor Deus, o sacrifício que Jesus fez por nós, e a tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho, Senhor, para que nós estivéssemos aqui nesta noite, estivermos aqui enquanto vivemos, e um dia está para todo sempre contigo no céu, pois assim nós te agradecemos e te louvamos nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Podeis assentar. Glória a Deus. As irmãs cantando. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Só entra no céu quem aqui for fiel, aleluia. Vamos adorar a Deus, aleluia. Não, aqui não, aqui é o som. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Lá estava na cidade desprezada uma mulher que ninguém dava valor. Sua casa sobre o muro edificada, na cidade nomeada Jericó. De repente espalhou-se na cidade a notícia do ataque dos hebreus. 2 espias invadiram a cidade. Quando o rei soube que era verdade, quis os matar, porém Rabi os escondeu. E disse então Rabi: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causarão medo terrível, e todos estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram com Seom e Og, os 2 reis dos amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desmaiou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor vosso Deus Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me
Peço pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para comigo e a casa de meu pai. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a nossa vida, livrem-nos da morte. Se faça conforme as tuas palavras, porque nos livraste da morte, não morre ninguém na tua casa. O fio de escarlate será um sinal da tua janela, que Deus hoje sela, te livra do mal. E Deus nos ouviu e se agradou, na mesma hora esse acordo assinou. Não vai morrer nem se ferir quem diz é Deus, porque Raabe se arriscou pelos meus. Eu vou descer com livramento pelos seus. Toda a muralha caiu, mas sua casa está erguida. A cidade queimada, mas Raabe está com vida. Os muros derrubados, mas Raabe está de pé. O mundo desprezou, mas eu honrei a sua fé. Trabalhastes pra mim e eu não vou ficar devendo. Por isso desço hoje com escape e livramento. Não sofro de amnésia, lembro do esforço seu. Se trabalhou pra mim, também trabalho pelos seus. Livro tua casa, livro tua vida, livro teu filho, livro tua filha. Livro você, livro os seus. Ninguém toca no que é meu. Livro na entrada e na saída, livro no muro, livro na esquina. Quebra o arco, corta a lança, eu preservo a tua vida. Enquanto você ora, enquanto você adora, desço com livramento, com escape e com resposta. Se tem fio de escarlate na janela da tua casa, pode ficar tranquilo, ninguém fere, ninguém mata. Podem cair os muros, a parede, a muralha, a direita, a esquerda, mas não cai a tua casa. Da tua parentela não vai se ferir nenhum. Eu cumpro na tua vida o Salmo 91. Aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca. O laço é desfeito, não chega em sua porta. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, não serás atingido, pois sou teu escudo, tua fortaleza. Até quem está na casa não vai se ferir nenhum, porque aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca. O laço é desfeito, não chega em sua porta. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, pois sou teu escudo, tua fortaleza. Até quem está na casa não vai se ferir nenhum. Por amor a ti livrarei cada um. Glória a Deus. Nesse momento quero convidar minha esposa, a irmã Lucineide, o Benjamin, o Micaías, para que possamos louvar a Jesus com uma canção. É uma canção conhecida. Tá certo. É uma canção conhecida, então cante conosco, vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Benjamin, Micaías. Aleluia. Nós vamos adorar a Deus com uma canção bem conhecida, que fala da grandeza do nosso Deus. Vamos adorar a Deus nessa noite, amém? Quão grande é o meu Deus.
Amém, glória a Jesus. Deus é poderoso, Deus é grande. Eu quero convidar a nossa irmã Dione para estar trazendo uma palavra sobre oferta e dízimos da casa do Senhor. E logo após estaremos ofertando para Jesus. Pai do Senhor, irmãos. Que lindo uma família, né? Louvando e adorando ao Senhor, né? Eu pedi para colocar Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para o recolherdes. Irmãos, a palavra de Deus diz que é para trazer o dízimo e as ofertas para a casa do Senhor. Aqui é a casa do Senhor. Nos primórdios já havia os dízimos e as ofertas, né? Mas para quê? Para o funcionamento da casa, para ajudar os necessitados, para ajudar também, hoje em dia, também os evangelistas, os missionários. Então, irmãos, o propósito não mudou. O tempo passou, mas continuamos ajudando a manter. Os irmãos podem olhar para a direita, podem olhar para a esquerda, podem olhar aqui para trás, para o fundo, né? Quantas coisas, a igreja está sendo pintada, né? Estamos construindo uma nova cabine de som. E a salinha das crianças. Irmãs, são muitas obras, muitas coisas que nós temos que fazer. Mas por que tem que fazer? Não há necessidade. Porque na casa do Senhor temos que fazer o melhor. Porque o nosso Deus faz o melhor por mim e por você. Amém, irmãos? Então a gente pode contemplar. Mas só, irmãos, que eu penso que o nosso Deus é o Deus do possível e o Deus do impossível. Mas aquilo que é possível nós fazermos, nós precisamos fazer. Precisamos contribuir para quê? Luz, água, essas obras que estão ao nosso redor. Isso é possível para mim, para você. Ah, mas eu vou contribuir com ódio, com raiva. Não, irmã, então nem venha. Porque contribuir, ofertar, dizimar na casa do Senhor é um ato de amor, é um agradecimento, não pelo que Ele vai fazer, pelo que Ele já tem feito pelas nossas vidas. Então, irmãos, tendo condições, venha com alegria, venha com satisfação, venha agradecer por todas as maravilhas que Ele tem feito na sua vida. Amém, irmãos? Não só financeira, espiritual, sentimental, em todas as áreas da nossa vida nós temos que agradecer. Peço aos irmãos que curvem sua cabeça para que possamos fazer uma oração. Senhor Deus do impossível, nesta hora, Senhor, nós somos gratos por poder contribuir, por podermos ofertar na Tua casa. Mas queremos pedir, Senhor, se alguém que não sabe o porquê dizimar, porquê ofertar, Pai, coloque um entendimento na cabeça. E se alguém que não tem condições, um emprego, condições de ofertar, Pai, abra portas de emprego, abra portas de concurso, dê condições, Pai amado, não só para os que estão aqui, para os que estão nos ouvindo, Pai, porque Tu és o Deus do milagre. Tu pode fazer o sobrenatural na vida financeira dos nossos irmãos. Também agradecemos aos que vão ofertar, aos que vão vir aqui, Senhor, como um agradecimento por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E aqueles que não têm condições também continuem nos abençoando, para que possa ter condições também de vir e ofertar. Pai, somos gratos, Pai, por tudo, todos os milagres que o Senhor tem nos dado, nos tem concedido em todas as áreas de nossas vidas. Somos muito gratos e agradecidos, Pai, porque o Deus que cuida, o Deus que cuida de tudo da nossa vida, o Deus da provisão. Amém e amém.
Glória a Deus. Equipe de louvor, louvando ao nome do Senhor Jesus nesta noite. Glória a Deus. O tempo está meio friozinho, mas nós estamos aquecidos, não estamos? Estamos aquecidos pela chama do Senhor em nossas vidas, amém? Aleluia. Esse primeiro louvor a gente pode ficar à vontade, pode ficar sentado, mas medite, adore ao Senhor. Nós vamos colocar a letra aí, cante conosco. Todos os momentos do culto é importante, do momento que você vem com essa intenção de adoração ao Senhor, do começo ao fim, Deus fala contigo através da palavra, através da adoração, através de um testemunho. Tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bora lá? O inimigo das nossas almas tenta nos paralisar, de alguma forma. Mas ele já é derrotado. Porque a igreja do Senhor é vitoriosa. Nós somos vitoriosos. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Por quê? Porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Por quê? Porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Porque aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o mesmo Deus. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pela
águas vais romper. Muitas fontes em meio ao deserto haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Recebe. Deus já tem, Ele já abriu um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. O autor da vida. Aleluia. O autor da vida. Aleluia, Jesus. Fica de pé, igreja. Vamos ficar de pé. Receba na sua vida bênçãos do Senhor. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Tu és o autor da vida, Senhor. Aleluia. Tentaram, Mesmo que pedras venham contra mim, receba. E com palavras. e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou.
Ele não abandona os seus, porque nós vivemos pela fé. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão. Estenda as suas mãos. Levanta, ó Senhor. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora. E essa é a hora. Toca, Senhor. Renova. Transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Você tem força. Tenho força em Deus. Esperança. Esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba, Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Só a igreja. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba, Mais alto. ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Eu olho pra Jesus. Nós olhamos, Senhor, Amor de Deus porque tu és o nosso autor. Eu clamo Abba, Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Glorifique o nome dele. Glorifique o nome dele. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele é o autor da nossa vida. Grande é o Senhor. Aleluias. Aleluia, Jesus. Nós te glorificamos. Porque tu és soberano, tu és poderoso, tu és grande. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele
agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve abençoado. Nossa irmã, pastora Vilani, por favor, para orar aqui pelo nosso pregador. É o Cândido. Cândido, vem aqui, pode orar aqui embaixo, porque a senhora faz menos esforço, né, irmã? Então venha, que é bênção. E queremos também saudar os nossos visitantes, Elisângela e nosso irmão Rodinei, que Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença de vocês aqui. Também tem um casal, amigo do Júnior, músicos que estão aqui nos honrando essa noite. Deus abençoe vocês, obrigado aí pela visita. Deus abençoe poderosamente. Nosso pastor Delvani, Rodinei, já apresentei, Rodinei e Elisângela. Nosso pastor Delvani está na nossa congregação em Vicente Pires. Nosso pastor Souza está no Parque Sul. Hoje nós tivemos uma Santa Ceia abençoada. E quem não ceou e deseja cear essa noite, assim que finalizar o culto, imediatamente nós vamos ministrar a Santa Ceia ali na salinha da Escola Bíblica Dominical das Irmãs. Então, quem quiser participar, a gente tem nossos princípios para participar da Santa Ceia. Precisa estar em comunhão com o Senhor, comunhão com a sua igreja, e aí você for batizado e já confessou Jesus Cristo, você pode participar conosco, tá bom? Deus abençoe grandemente. Irmã Vilani. Amém. Glórias a Deus, saúde da igreja, com a paz do Senhor. Aleluia! Cremos, de manhã foi uma escola bíblica maravilhosa, uma palavra que fala dos nossos altares, que nós devemos preparar os nossos altares, né? Para ouvir a palavra de Deus, para fazer a sua obra, aleluia! Porque eu creio, irmão, que as bênçãos do Senhor é na hora dele, no dia dele, aleluia! Mas nós temos que estar preparados para receber e para dar também. Nós devemos encher nossos vasos de azeite. Porque com certeza, no dia que você encontrar alguém que vier sobre você, você tem algo sobrenatural do céu para oferecer aquela vida em nome de Jesus. Porque nós abrimos a boca e falamos, mas quem realiza o milagre, quem liberta, quem salva, é o Senhor, dono do céu. Vamos orar essa noite, aleluia. Pai querido, nessa noite, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, Senhor, render graça a Ti, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito pela Tua igreja, tem feito pelas nossas vidas. Essa noite, esse casal, diante do Teu altar, diante da Tua presença, realizando esse culto de ação de graça, em gratidão a Ti, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Oh, papai querido, não por tantas coisas, mas pela vida espiritual, pelo livramento, o Senhor tem guardado. Deus Santo, poderoso, é a maior vitória, é a maior graça, é ter o Senhor como Salvador das nossas vidas. É o pastor das nossas vidas, Senhor da glória, que está nos preparando para levar para o céu. Pai querido santo, nessa noite nós oramos pelo pregador,
Pai, que não seja uma palavra para nós, mas seja uma palavra que vem do céu para nossas vidas. Levanta os pilares do teu servo. Venha abençoar ele, Senhor. Venha abençoar do alto do céu. Venha abençoar seu trabalho, o seu ministério, a sua vida, a sua saúde. Tudo que o Senhor tem colocado na vida dele. Que ele abra a boca e o Senhor fale com ele. E teu nome será louvado e agradecido em nome de Jesus. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. É sempre uma alegria estar na presença de Deus, pois sua presença nos renova a cada dia. A sua presença nos conforta a cada dia. A sua presença nos faz ter a certeza de que um dia estaremos com Ele. Glórias a Deus. Queridos irmãos, eu quero convidá-los para nós lermos aqui um texto da palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Começar a ler. Obrigado, Britão. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Irmãos, podem sentar. Meus amados irmãos, glórias a Deus. Esse texto que nós lemos de Apocalipse, especificamente esse trecho que foi escrito ali para a igreja localizada ali na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, essa igreja de Esmirna. Essa igreja, o apóstolo João, quando ele escreve especificamente a igreja, e ele escreve para 7 igrejas, mas na verdade essas 7 igrejas eram cidades polos naquela época. E a partir dessas 7 igrejas, este livro seria lido nas igrejas daquela região. Esse trecho, queridos, tem como pano de fundo o objetivo de mostrar aos irmãos das igrejas daquela região que o Rei Jesus, o Messias, que agora, neste momento, está numa posição de poder, está numa posição de autoridade, não está ausente em meio aos sofrimentos, em meio à perseguição contra aqueles irmãos que estava sendo impetrada pelos não cristãos, os pagãos, pelos governantes, aquele representante do Império Romano daquela região, pelos os judeus também. O apóstolo João, quando ele escreve, os irmãos vão perceber ao longo dessa mensagem que o objetivo é mostrar para os irmãos que Jesus não está ausente. Jesus está perto, Jesus está contemplando esse sofrimento. Então o apóstolo João, ele exorta os irmãos a não esquecerem que Jesus está reinando. Ele exorta os irmãos a não esquecerem que a história não está à deriva. Ele exorta os irmãos a não esquecerem que Jesus tem o controle da história. Por isso, ele diz
para os irmãos que os irmãos devem perseverar. Os irmãos devem perseverar ainda que diante da morte. Eles devem permanecer fiel e não negar o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver isso, queridos, esse trecho lá para a igreja, quando ele escreve especificamente para a igreja de Filadélfia, lá no capítulo 3, no versículo 8, quando ele diz para os irmãos, quando Jesus mesmo, através de João, diz para os irmãos: porque tendo pouca força, vocês, irmãos da igreja de Filadélfia, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Queridos, nós vamos ter essa compreensão, essa ideia que João quer passar, essa ideia de exortação, de ânimo para os irmãos, já no capítulo 1 de Apocalipse. Se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias ou acompanharem aí, vocês vão ver no capítulo 1, a partir do versículo 4. No capítulo 1 de Apocalipse, a partir do versículo 4, o João, ele vai dizer: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do trono. Não somente isso, também da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Nesse trecho aqui vocês percebem a presença da Trindade. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Pai. Os 7 espíritos, 7, número da perfeição, representando aqui o Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Queridos, nesse período, quem governava o mundo era o Império Romano. O Império Romano, ele governava desde ali das regiões da Inglaterra. O Império Romano varreu toda a Europa, chegando à Ásia. Então, queridos, para aqueles homens daquela região, quem era o príncipe dos reis da terra? O imperador romano. Mas o apóstolo João, ele está dizendo que não. O príncipe dos reis da terra não é o imperador romano. O príncipe dos reis da terra é Jesus de Nazaré. Aleluias, aleluias, aleluias. Então, meus irmãos, o apóstolo João está dizendo para os irmãos da igreja em Hermina: meus irmãos, o rei de vocês é Jesus Cristo, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. João também, no versículo 9, ele vai dizer que é também participante dos sofrimentos, das aflições daqueles irmãos, as aflições que aqueles irmãos estavam padecendo. No versículo 9 do capítulo 1, eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino. Companheiro na aflição. Outras versões vão dizer companheiro no sofrimento e no reino, e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Pátimos, queridos, era uma ilha vulcânica em que os criminosos, os condenados à morte, eram exilados para lá, eram mandados para lá para morrer. E João disse que foi exilado para lá por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. João prossegue, chamando a atenção dos irmãos das 7 igrejas, queridos, da Ásia Menor. João prossegue chamando a atenção sobre quem é o remetente desta revelação, quem é o remetente destas cartas, que por João está sendo transmitida aos irmãos. Em Apocalipse, ainda capítulo 1, versículo 10, João ele prossegue:
eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Aqui no dia do Senhor pode ser o dia da Páscoa ou o domingo da ressurreição de Cristo. E ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E João, queridos, diante daquela voz, aquela voz que parecia a voz de trombeta, ele se vira no versículo 12, ele diz: e virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Isso aqui é uma referência, querido, nós vamos ver que Apocalipse ele faz várias referências ao Antigo Testamento. Então, castiçais de ouro aqui é a menorá, que ficava ali do lado esquerdo do templo. Aquelas luzes, aquela menorá, aqueles castiçais, que aquelas luzes elas ficavam acesas continuamente. Então, João, e virando-se, vi 7 castiçais de ouros, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Queridos, quando ele fala semelhante ao Filho do Homem, o apóstolo João ele está fazendo uma referência a Daniel, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. O que é que diz Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14? Abram aí suas Bíblias, meus irmãos. 7, versículo 13 e 14. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele quem? O filho do homem, aquele que é semelhante ao filho do homem. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é domínio eterno e que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Percebam, queridos, que João ele faz questão de destacar agora Jesus, não o Jesus morto na cruz. Ele faz questão de destacar um Jesus reinando, um Jesus como o Messias, um rei. Aleluia, glória a Deus. Ele prossegue no versículo 13. No versículo 13, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com cinto de ouro. Cingido, queridos, esse Jesus que o João, ele viu, estava cingido no peito com uma faixa de ouro. Pode colocar aquela foto, Hudson? Ele prossegue aqui, no versículo 14, e sua cabeça, aí, queridos, vocês podem perceber aí, eu trouxe para exemplificar, esse aí é o rei da Noruega e seu filho, o herdeiro do trono. Passa aí, Hudson. Esse aí, quem é esse aí? O imperador Dom Pedro II. E qual é a outra faixa? Esse é o príncipe, é o rei da Inglaterra. O que é que eles têm em comum? Uma faixa aqui no peito. Quem usa essa faixa, queridos, é quem é digno, quem tem sangue real. E o João aqui, ele faz essa representação de Jesus como um rei. Só que Jesus, o seu sangue, Jesus, ele é filho do Deus Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Prosseguindo aqui, queridos, no versículo 14, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Seus cabelos brancos, isso faz uma referência à ideia que aqueles povos tinham do ancião. O ancião que tinha cabelos brancos falava de um homem que tinha sabedoria, um homem sábio. Ele fala que os seus olhos como chama de fogo, chama de fogo os olhos que tudo vê, os olhos. Quem tem esses olhos como chama de fogo, ele consegue discernir e julgar com bom discernimento. No versículo 15, ele diz, os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas.
e ele tinha à sua destra 7 estrelas, e a sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quando ele fala da sua boca que saiu uma espada, fala de uma espada aí, fala da espada da justiça, aquele que vai julgar a todos. Ele fala aqui, o seu rosto era como o sol, o rosto glorioso. Nós temos aí 2 passagens da transfiguração, quando Jesus, ele fica da forma gloriosa. Então João, o apóstolo João, ele faz questão de apresentar para aqueles irmãos que estavam sofrendo, que estavam sendo perseguidos. João faz a questão de apresentar Jesus como um rei, que está no meio dos 7 castiçais. Queridos, nós vamos ver, queridos, que no versículo 20, Jesus, ele está no meio dos 7 castiçais. E o que são esses 7 castiçais? Esse é um texto, queridos, de Apocalipse, que nós precisamos estudar ele, precisamos atentar para esses detalhes que falou muito fortemente para aqueles irmãos, e fala muito fortemente para nós hoje. O que são esses 7 castiçais? No versículo 20, ele vai dizer: o ministério das 7 estrelas que viste na minha testa e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais de ouro que viste são as 7 igrejas. E o texto anterior diz que Jesus estava no meio dos 7 castiçais. Isso significa que Jesus estava no meio das igrejas. Os irmãos estavam sofrendo, mas Jesus estava lá entre os irmãos, contemplando o sofrimento dos irmãos. Jesus, queridos, não está inerte ao seu sofrimento. Jesus não está inerte às suas orações. Jesus muitas vezes parece que está em silêncio, mas ele está contemplando tudo que você está passando. Ele está no meio da igreja. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Você está sentindo Jesus aí? Aleluias, aleluias. Jesus está no meio da igreja, mas está também lá com teus filhos. Jesus está no meio da igreja, está lá com aquele que você orou, dobrou seus joelhos e orou por aquele familiar, pelaquela pessoa. Jesus está aí no meio da igreja, mas está cuidando dos teus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Quando você lê esse texto, você vai ver que as igrejas, 4 das igrejas, elas recebem críticas e recebem também elogios. Somente 2 das igrejas recebem somente elogios. E uma delas, Laodiceia, recebe somente críticas. Mas mesmo assim, Jesus está no meio das igrejas. Nós vamos ver que o texto lá mostra que Éfeso perdeu a capacidade de amar Jesus. Éfeso perdeu a capacidade de amar Jesus. Você vai ver que Éfeso não cedeu aos falsos ensinos, mas ela ficou presa aos rituais, às tradições. Ela passou mais a amar os rituais que amar Jesus. A igreja de Pérgamo, lá tinha alguns que seguiam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, com mulheres formosas fora do povo de Israel, que faria os homens se prostituírem. Na igreja de Tiatira, existia uma profetisa chamada Jezabel, que ensinava os homens que os homens podiam fornicar, podiam se prostituir e comer sacrifícios aos ídolos. Na igreja de Sardes, a igreja de Sardes tinha pessoas que não contaminaram as suas vestes, mas tinha fama de ser uma igreja viva, a igreja de Sardes, mas na verdade era uma igreja morta. A igreja de Filadélfia, como anteriormente eu falei, era uma igreja que tinha pouca força, mas ela guardou a palavra, ela não negou o nome do Senhor. Na igreja de Laodiceia, considerava-se rica, mas aos olhos de Jesus ela era uma igreja pobre. Mas, queridos, a graça de Deus está sobre nós.
Jesus está no meio da igreja, Jesus estava no meio das 7 igrejas. E por que Jesus estava no meio das 7 igrejas? Porque ele oferece arrependimento. E também porque ele está contemplando o sofrimento, Jesus está contemplando as aflições daqueles que permanecem fiéis. Jesus está escutando as tuas orações. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Glórias ao nome de Jesus. Após o João apresentar esse Jesus glorioso, ele passa a tratar dos problemas específicos das igrejas. E, como nós lemos, nós vamos aqui falar especificamente sobre a igreja de Esmirna. Nós vamos falar especificamente sobre a igreja de Esmirna. Nós vamos falar especificamente sobre a igreja de... Glórias a Deus, aleluias. Apocalipse, queridos, capítulo 2, versículo 8 ao 11. No versículo 8, o texto vai dizer: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Porque João, ele começa escrevendo esse texto já dizendo que Jesus foi morto e reviveu, porque a igreja de Esmirna, ela em alguns momentos foi destruída por guerras, foi totalmente destruída, mas em algum outro momento da história ela voltou a existir. Então essa palavra se identificava com aquele povo, com que aqueles homens, aquelas mulheres entendiam. É muito provável, queridos, que a igreja de Esmirna, ela tenha sido criada, tenha sido fundada quando Paulo fez uma missão missionária e chegou a Éfeso, lá no Atos capítulo 19, versículo 1, nós vamos ver isso. A igreja de Esmirna, ela se orgulhava de chamar a si mesma de primeira da Ásia, porque era uma cidade rica, era uma cidade que era a segunda mais rica depois de Éfeso. Lá na cidade de Esmirna tinha os templos dedicados a Zeus, tinha um templo dedicado a Cibele. Cibele era a deusa da natureza, a deusa da fertilidade. Então tinha também um templo dedicado a Apolo. Mas Esmirna mantinha um excelente relacionamento com Roma. Ela foi a primeira da Ásia, a primeira cidade a construir um templo dedicado a deusa Roma. No ano 26, queridos, depois de Cristo, ela adquiriu o direito de construir um templo em homenagem ao imperador Tibério. E nesse contexto nós vamos ver que Esmirna, ela passou a ser um local que se tornou um local de adoração, de culto ao imperador, a cidade de Esmirna. Vejam, queridos, esse local que a cultura está presa, está entranhada ali com o culto ao imperador, isso é um problema para os cristãos. Isso é um problema para os cristãos, porque para a cidade de Esmirna, o rei, o príncipe dos reis, quem é? O imperador romano. Mas para os cristãos, o rei dos cristãos, quem é? Jesus Cristo. Especula-se, queridos, que o imperador Domiciano, ele fez um édito que obrigava o culto ao imperador. E especula-se que esse édito facilitou a perseguição aos irmãos. Além disso, Roma era hostil a novas religiões, principalmente as religiões que não deificavam o imperador. Vejam só como esse culto ao imperador, queridos, isso era muito forte. Quando o imperador ele decidia visitar uma cidade, antes dele chegar na cidade, um arauto seu, um mensageiro, chegava na cidade anunciando que estava chegando, eu estou trazendo para vocês da cidade de Esmirna uma boa notícia. Estou trazendo o evangelho. E qual é a boa notícia que eu estou trazendo? Aquele que detém o poder está chegando. Aquele que é investido de poder, o Filho de Deus, está chegando. Por que Filho de Deus? Porque
O pai do imperador, que já tinha morrido, ele era considerado Deus. E o filho que estava governando era filho de Deus. Então o mensageiro chegava na cidade: cidadãos da cidade de Esmirna, aquele que detém o poder está chegando, o Filho de Deus está chegando. Imagine, queridos, o sistema de bajulação que existia para com o imperador. Aquela elite, os governantes, a bajulação que eles faziam ao imperador. O governador, um súdito do imperador, querendo demonstrar fidelidade e submissão, o que é que ele fazia? Obrigava a participação nos cultos aos deuses romanos, nos cultos ao imperador. E quem não participava, o que acontecia? Era acusado de crimes contra a ordem pública, era acusado de causar tumultos, era acusado de ateísmo, era acusado de revolucionário. E vocês, os irmãos, vão perceber que, para o Império Romano, um dos crimes mais graves que existe é o crime de revolução contra o Império Romano, cuja pena é o quê? A morte. O próprio Jesus, ele foi morto acusado de tentar fazer uma revolução contra o Império Romano. Quando eu estava, queridos, fazendo a minha tese de mestrado, nas minhas pesquisas, eu encontrei um artigo, e nesse artigo tinha lá a carta de um general romano daquela época, inclusive dessa época aqui, o general Plínio. Esse general, ele escreve ao imperador e pergunta o seguinte: ele questiona ao imperador, que na época era Trajano, que governou ali de 98 a 117, ele questionou sobre como deveria proceder em relação a acusações como a de que os cristãos se recusavam a celebrar os cultos tradicionais de Roma. Um governador colocado ali pelo imperador romano, ele faz esse questionamento, como deveria proceder em relação aos cristãos que não queriam participar dos cultos aos deuses romanos. O imperador responde, o imperador ele diz: se forem denunciados e se provar que são culpados, sejam punidos. Porém, de modo tal que, percebam, queridos, isso é muito interessante. Porém, de modo tal que aquele que negar ser cristão e o demonstrar claramente, isto é, suplicando aos deuses, embora suspeito no passado, receba perdão pelo arrependimento. Então, quem negava ser cristão, recebia o perdão. Esse governador é governador da cidade de Bitínia. Bitínia é uma das cidades citada por Pedro na primeira carta, e ela é citada também lá em Atos capítulo 16, versículo 7, e ela fica um pouco ao norte dessas 7 cidades, então é tudo naquela região ali. E quais são, queridos, as consequências deste ambiente hostil aos cristãos? Além de a igreja de Esmirna ser formada em sua maioria por pessoas necessitadas economicamente, por sua maioria por escravos, quais são as consequências desse ambiente hostil para os irmãos cristãos ali da igreja de Esmirna? Eles sofriam difamação, porque eram acusados de crimes. E quem é acusado de crimes poderia trabalhar onde? Então, eles tinham dificuldade de ganhar vida, eles tinham dificuldade de negociar, eles tinham dificuldade de trabalhar, problemas também com os familiares não cristãos. Alguém já passou por isso aqui? Se converteu ao Evangelho e, de alguma forma, criou um conflito com seus familiares? Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, Jesus ele diz para a igreja de Esmirna: conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Aleluia, glória a Deus. Então os irmãos, eles eram vítimas de violências e ataques, de perda de bens e até a morte. Muitos eram presos. Nessa época, queridos, a detenção, a prisão,
não era uma prisão com a finalidade de hoje, de manter o preso lá, até ele se recuperar, de ressocialização. A prisão servia para o camarada ficar lá enquanto aguardava a sua execução. Nós vamos ver, queridos, que muito da perseguição que ocorria aos cristãos, ocorria em função de denúncia que os judeus faziam. Os judeus denunciavam os cristãos de fazerem tumultos, de violarem a ordem pública. Nós vamos ver que os judeus, eles foram mais opositores aos cristãos do que os próprios romanos. Desde os tempos de Jesus, lá nos Atos, e aqui nesse tempo também. Nós vamos ver, queridos, a história vai dizer que no ano 80 depois de Cristo, os judeus expulsaram os cristãos, judeus das sinagogas. Queridos, vocês conseguem perceber a situação desses irmãos aqui? As circunstâncias que eles estão vivendo nesse momento? Eu gostaria, queridos, de chegar aqui para vocês e trazer uma palavra de prosperidade, de bênção. Dizer que o Evangelho é um Evangelho da vitória, é um Evangelho que não há sofrimento. Eu gostaria de chegar aqui e dizer para vocês. Mas, queridos, quando nós lemos as Escrituras, a mensagem do Evangelho, não há promessa de uma vida sem sofrimento. Lá no versículo 10, Jesus, ele continua falando para os irmãos, ele vai dizer: não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, para que vocês neguem o nome de Jesus, para que vocês neguem o meu nome. E tereis tribulação de 10 dias. Quando ele fala aqui 10 dias, não são exatamente 10 dias, ele está falando de um tempo, mas um tempo limitado. Mas, queridos, o texto ele prossegue: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Queridos, tem um comentário do Hernanes Dias Lopes, que ele diz que na igreja de Esmirna aqui, durante essa perseguição, num só momento, 1.200 crentes foram lançados de um alto monte lá. Em outro momento, 800 crentes. Alguns anos depois, os irmãos já ouviram falar daquele bispo Policarpo. Ele foi queimado vivo, porque aqueles seus opositores disseram para ele: diga agora que César é o Senhor. Mas ele se recusou. Ele disse: jura. Os opositores disseram: jura agora, maldiz a Cristo e porei em liberdade. Policarpo respondeu: 86 anos eu tenho servido a Cristo, e ele nunca me fez mal, só o bem. Como então posso maldizer o meu Rei e Salvador? Nesse momento aqui ele está sendo acusado, está sendo ameaçado de que feras iriam devorá-lo. Ele está sendo ameaçado de que seria colocado em uma pira, e essa pira ali seria consumida pelo fogo, como ele foi, mas mesmo assim ele não negou o nome do Senhor. Perceba, queridos, que essa pressão, essas circunstâncias procuravam forçar os irmãos a abandonar a fé. Mas a ordem é bem clara, queridos. A ordem do texto aqui, do versículo 10, é bem clara: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluias, aleluias, aleluias. A cidade de Esmirna, queridos, era fiel a Roma, mas os irmãos da igreja de Esmirna eram fiel a Jesus Cristo. A cidade dizia que era a primeira da Ásia, mas Jesus chega e diz para os irmãos da cidade de Esmirna
que é o primeiro e é o último. Aleluias. Dê um glória a Deus aí, irmãos. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Queridos, o Evangelho, eu estava conversando com a Mili, que o Evangelho, essa mensagem, não é uma mensagem atrativa. Você analisando esses textos, você vai ver que o Evangelho não é uma mensagem atrativa. Mas por que, irmãos, eles preferem morrer a negar o nome de Jesus? Porque, queridos, acontece algo inexplicável quando esse Evangelho nos alcança. Porque nós não negamos a Cristo mesmo diante da morte, porque o Evangelho, ele é poder de Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós vamos ver, queridos, que Mateus, capítulo 5, Jesus, ele já diz a realidade do Evangelho. Ele diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Marcos 10, 29 e 30. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Lucas 9 e 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Queridos, nos dias de hoje, a igreja tem esquecido a centralidade do sofrer com Cristo. Quando nós estamos padecendo perseguições, estamos padecendo aflições, nós estamos participando dos sofrimentos de Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse que se alegrava em estar sofrendo por Cristo. Estes irmãos aqui da igreja de Esmirna, eles se alegravam por morrer por Cristo. Glórias a Deus, aleluias, 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 aleluias. E nas escrituras, queridos, nós vamos ver vários exemplos, como Hebreus capítulo 11, do versículo 10 ao 30, do versículo 33, a partir do versículo 33, nós vamos ver ali aqueles homens que escolheram morrer, a perderem a promessa, a não aguardarem a promessa, a não morrerem esperando a promessa. Versículo 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres, queridos, receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas corvas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Queridos, será que nós estamos prontos para isso? Nós dizemos que servimos a Cristo, e muitas vezes nas faculdades, no trabalho, nas nossas andanças, entre nossas amizades, nós negamos a Jesus Cristo. Não tem nem perseguição ainda e nós negamos.
nós negamos nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Esmirna, irmão. Eles sofreram muito, mas eles foram favorecidos por Deus. A maioria de nós, queridos, é verdade, aqui no Brasil, não sofre perseguição. A perseguição aqui no Brasil ainda não chegou forte para a sua igreja. Mas existem lugares em que não se pode dizer que é crente. Existem lugares que os irmãos estão reunidos e de repente ocorre um atentado terrorista, como na Nigéria. Existem lugares que os irmãos, nem dentro de suas próprias casas, eles podem orar, podem professar sua fé, porque estão sendo vigiados. Queridos, nós aqui, existem relatos de que na Europa, países, Inglaterra, está prendendo crentes, pastores, porque passaram tempo orando em frente a hospitais que fazem abortos. Prendendo pastores que estavam pregando em praça pública. Isso na Europa, queridos. À medida, queridos, que o materialismo, que o humanismo, ele avança, a perseguição estará a um palmo. Porque à medida que o materialismo avança, ele vai ficar cada vez mais opositor a Deus. E aí é quando nós seremos provados. Estará entre nós, eles vão fazer com que nós escolhamos se servimos a Deus ou nos adequamos à sua forma de ver o mundo. Mas o que é que Jesus diz para os irmãos daquelas 7 igrejas? Perseverem. Perseverem. Perseverem, porque vocês têm uma herança muito mais excelente para receber. Vocês estão prestes a morrer. Alguns de vocês vão morrer, mas perseverem. Queridos, é muito interessante as sete cartas enviadas, porque ao final de cada carta há a mesma mensagem. Para a igreja de Éfeso, ao final da carta, há essa mensagem aqui: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha problemas, mas tinha irmãos que estavam perseverando. Na igreja de Esmirna, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Você morrerá fisicamente, mas em compensação você viverá eternamente com Deus. A segunda morte é viver eternamente sem Deus. Para a igreja de Tiatira, ao que vencer darei a comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Para a igreja de Sardes, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Percebam, queridos, antes nós éramos escravos, mas agora, para o que vencer, Jesus está dizendo que vai dar para você poder sobre as nações. Vai chamar você para reinar junto com eles, com Jesus. Para a igreja, e o versículo 3 e 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Tem um versículo lá em Hebreus que diz que Jesus não se envergonha de chamá-los de meus irmãos. Jesus vai pegar você assim pelo ombro e vai caminhar e vai dizer: está aqui meu irmão. Miguel, está aqui meu irmão. Moisés, meu irmão.
Elias, 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 meu irmão aqui, meu irmão. Jesus vai fazer isso com você, queridos. Você que vencer. Apocalipse 13:12, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Agora, queridos, para a igreja de Laodiceia, aquela igreja que recebeu sua crítica, Jesus ele diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Queridos, você consegue imaginar isso? Quem éramos nós, escravos do pecado, num lamaçal do pecado, não prestava para nada, e agora Jesus nos pega, nos lava com seu sangue, nos transforma, e diz que vai nos conceder o direito de assentar com Ele no seu trono. Dê um glória a Deus aí, queridos. Aleluias, aleluias, aleluias. Para concluir, queridos, os irmãos fiquem de pé, por favor. Coloca aí, por favor, na tela, Apocalipse 7, 13 e 17. Apocalipse 7, 13 e 17. Apocalipse 7, 13 a 17. Vamos ler juntos, queridos. Preste bem atenção, queridos. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu, João, disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Aquele que está à sombra do Onipotente, acontecerá o quê? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Quem tem essa esperança aí, queridos? Aleluia, glória a Deus, glorifique a Deus, queridos. Permaneça firme, perseverem. Vocês serão caluniados, serão perseguidos. Vocês verão dentro da igreja vários escândalos. Os irmãos verão pastores escandalizando a igreja. Os irmãos verão pastores ganhando dinheiro daqueles irmãos pobres, se aproveitando dos irmãos. Os irmãos verão escândalo de adultério. Nós vimos recentemente uma cantora muito famosa gospel, acusada de ter participado do assassinato de seu marido. Os irmãos vão ver tudo isso. Mas nós olhamos para Jesus. Olhe para Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, queridos. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio. Mesmo que pedras venham contra mim
e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e bendizemos teu santo nome. Obrigado por esta palavra. Senhor, apesar das nossas fraquezas, que nós possamos ter forças no Senhor para não te negar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos perseverar até o fim, Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que tu estás à porta. Tua palavra diz que tu estás à porta e bates. Se nós abrirmos, Senhor, tu entrarás, ceará conosco e nós contigo, Pai. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que a tua bênção, a tua presença seja sobre o teu povo. Pai, abençoa os que estão, Senhor, nos ouvindo também remotamente. Senhor, nos abençoa nesta noite com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Se tiver alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, a oportunidade está aberta, né? E você que está em casa também, esse é um momento especial para você entregar sua vida para Jesus. Nós queremos agradecer a visita aí do casal Miriam e Lei, que Deus abençoe vocês, e do nosso pastor Rodinei e a sua esposa Elisângela. Então vou aproveitar para pedir ao pastor Rodinei vir aqui rapidamente fazer uma oração agradecendo por esse culto. Logo depois, o pastor Geraldo vai dar 3 glória a Deus, daí mesmo, viu, pastor Geraldo, com o microfone, e ministrar a bênção apostólica sobre nós. E pode vir aqui, pastor, por favor. E aí a gente queria também pedir para os irmãos após se ficar sentado, que vai servir um lanche. E quem não participou da Santa Ceia, ir para a sala, que nós vamos ministrar a Santa Ceia. E domingo que vem, comemoração do Dia das Mães, não falte. Participe da Escola Bíblica Dominical e à noite, comemoração do Dia das Mães. Convide alguém para estar conosco. Seja bem-vindo, pastor. Pode agradecer. A paz do Senhor Jesus, amém? Levante sua mão. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento que passamos em tua presença. Senhor, te damos graças, Senhor, pela rica oportunidade de poder nos reunir em teu nome, Senhor, para te adorar na beleza da tua santidade, Senhor. E agora pedimos a ti, Senhor, despede o teu povo em paz, Senhor. Guarda, Senhor, o teu povo na estrada, Senhor, meu Deus, meu Pai. Toma os teus filhos em tuas mãos, Senhor. Dê também uma semana abençoada a teus filhos, Senhor, meu Deus. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre os teus servos, meu Pai. Senhor, que a tua bênção, a tua prosperidade esteja sobre a vida de cada um, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Nos livra, Senhor, da corrupção do mundo, Senhor. Lava as nossas vestes cada dia no sangue do Cordeiro, Senhor. E que nós possamos olhar somente para ti, Pai. Te damos graça e te louvamos, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim te agradecemos. Amém e amém. Pastores, aqui na frente, o pastor Geraldo vai dar o 3 glória a Deus e ministrar a bênção apostólica. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Você está alegre com o Senhor Jesus, coloca a sua mão na posição de receber. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E todos digam
3, glória a Deus, bem gostoso, amém? Glória a Deus. Eu quero um pequenino momento. Bênção, Cândido. Maravilha, uma palavra gloriosa. Parabéns também pela família e pela essa forma que os irmãos encontraram de estar sempre homenageando as famílias. Porque não há nada mais importante na terra, a não ser o Senhor, do que a família. Amém? Glória a Deus. Então, 3, glória a Deus, bem gostoso. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Depois nós vamos aplaudir o Senhor. Mas veja bem, não se aplaude o Senhor como se aplaude a homens. Aplaude com as mãos, sim, mas também com a alma, com o coração. Amém? Amém? É no 3. 1, 2, 3 e... Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Ele que era, Ele que é, Ele que há de vir, Ele é que é santo, 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 santo.